Há exatos 35 dias eu estou confinada aqui no meu apartamento em Nova York. Por decreto do prefeito Bill de Blasio, quem descumprir as regras de distanciamento social e isolamento pode ser multado em até $500. Como eu, cerca de 3 bilhões de pessoas estão confinadas em casa em todo o planeta para se proteger do vírus Covid-19, que já contaminou 2 milhões de pessoas e matou mais de 125 mil nos últimos 4 meses. Mas essa não é a primeira vez que uma tragédia dessas dimensões aterroriza o mundo. 100 anos atrás, o planeta viveu uma situação bem semelhante, quando se sentiu encurralado por outra peste, a gripe espanhola. Era 1919, quando o Rio de Janeiro viveu um dos seus mais transgressores carnavais. Festa dos que sobreviveram à morte e escolheram dançar sobre os escombros da gripe espanhola. Diante da epidemia que devastou o mundo, folhões e catarse exorcizaram o luto dos mortos, que por 3 meses se amontoaram nas ruas sem que ninguém os pudesse velar. Mas antes mesmo de falarmos sobre o Carnaval de 19, é preciso lembrar como o Brasil lidou com a pandemia no ano anterior. A gripe espanhola chegou ao país em setembro de 1918 pelo navio inglês Demerara, vindo de Dakar. Atracou primeiro no porto de Recife, depois em Salvador e, por fim, no Rio de Janeiro. Já no cais carioca, os corpos de 2 tripulantes foram retirados no navio, mas embora todos os sinais indicassem que a contaminação pelo vírus que assolava o mundo havia chegado ao país, autoridades e a própria imprensa se recusaram a acreditar que a espanhola pudesse ter sobrevivido ao oceano. O pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, Ricardo Augusto dos Santos, explica que o primeiro dado invariável das epidemias em qualquer sociedade é a negação, tanto de autoridades como da população. Em 18, a gripe chega no Rio em setembro. Até meados de outubro, era como se não tivesse acontecendo ainda nada. Só começou a haver um clima totalmente desfavorável quando os cadáveres começam a se amontoar. O pico dela foi em final de outubro. Você imagina que numa cidade de 1 milhão de habitantes, morreram em 2 meses 15 mil pessoas. E nos últimos dias de outubro, 500 pessoas por dia. Fazendo uma conta que inevitavelmente nós sempre fazemos, é como se hoje no Rio de Janeiro, em 2 meses, morresse 100 mil pessoas. Mais de 50 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. No Brasil, números oficiais registraram mais de 35 mil mortes. Só no Rio de Janeiro, que à época era a capital do país, foram 15 mil óbitos. Em Chateau, obra de Fernando Moraes, o escritor fala sobre como a gripe espanhola devastou também o cotidiano da imprensa. Em 4 meses, a praga tinha deixado um rastro de 20 milhões de mortos nos países por onde passara. E no Brasil, o surto se alastrava com rapidez incontrolável. Em poucas semanas, só as cidades do Rio e de São Paulo já haviam contado mais de 25 mil mortos. Durante 2 semanas, Chateaubriand e mais 2 gráficos, os 3 únicos a não contrair a gripe no prédio da empresa, tiveram de fazer sozinhos o Jornal do Brasil. Igualmente deserta, a redação do maior jornal de São Paulo, O Estado, ficou entregue a apenas 2 redatores que se mantiveram a salvo, Léo Vaz e Monteiro Lobato. Embora a gripe espanhola não tenha poupado a alta sociedade e autoridades, como o recém-eleito presidente da República Francisco de Paula Rodrigues Alves e até mesmo o avô do presidente americano Donald Trump, Frederick Trump, La Dançarina, como ficou conhecida no Brasil, foi mais cruel e mais implacável com os mais pobres, que assim como hoje, não tinham o privilégio do distanciamento social. É como explica o pesquisador Davi Butter. Por exemplo, a gripe, no caso do Rio de Janeiro, que era a capital
do Brasil naquele momento, assim, a epidemia chegou numa cidade profundamente desigual, racista, que mirava em Paris, mas tinha carências muito sérias, tanto na face sanitária, a gente vê toda a luta dos sanitaristas lá de trás, mas a cidade continuava com problemas severos sanitários, a cidade praticamente não existia um sistema de saúde nacional, e nem no Rio de Janeiro capital existia propriamente uma rede de hospitais, existia Santa Casa e as instalações da Cruz Vermelha, basicamente isso que existia. Essa gripe espanhola, na verdade, ela é uma gripe da guerra, né, porque ela se desenvolve no contexto da guerra. Existe um grande debate sobre a origem exata dela, sabe? Se ela começou nos Estados Unidos, num campo de treinamento militar, ou se ela começou com os trabalhadores chineses que estavam rodando pelo Canadá e Estados Unidos. Em qualquer contexto que ela tenha acontecido, foi num contexto de economia de guerra e de guerra. Logo que o número de contaminados pela gripe alcançou mais da metade da população carioca, o número de casos e óbitos diminuiu bruscamente e o assunto carnaval ganhou fôlego. Nelson Rodrigues, no livro A Menina Sem Estrela, lembrou que aquele carnaval foi também, e sobretudo, uma vingança dos mortos mal vestidos, mal chorados e, por fim, mal enterrados. Ora, um defunto que não teve seu bom terno, a sua boa camisa, a sua boa gravata é mais cruel e mais ressentido do que um Nero ultrajado. A morte vingou-se, repito, no carnaval. Desde as primeiras horas de sábado, houve uma obscenidade súbita, nunca vista, e que contaminou toda a cidade. Eram os mortos da espanhola, e tão humilhados e tão ofendidos que cavalgavam os telhados, os muros, as famílias. Foi um divisor de águas para o carnaval? Foi porque, assim, não digo que tudo, porque você tem outros carnavais depois que ajudam a contar a história do carnaval no Rio de Janeiro. Foi um carnaval de virada. Só para te dar o maior bloco do Rio de Janeiro, que é o Cordão do Bola Preta, desfilou pela primeira vez no carnaval de 1919. Que era um bloco que, assim, que vinha de pessoas que eram egressas dessas sociedades, né? Geralmente uma galera que não era tão elite assim nesse caso, que foram abrir o Cordão do Bola Preta. Um dos fundadores do Bola Preta era conhecido como Caveirinha, porque ele quase morreu na gripe espanhola. Então, assim, surge o Bola Preta. Você tem um bloco pequeno que se chamava Borboletas Negras, que era um bloco exclusivamente feminino, que de fato ia para a rua. Não era um bloco que ficava tocando num clube, que tocava num chá dançando. Não. Um bloco de mulheres que iam para a rua, que era algo que, assim, se acontecia antes, não aconteceu com a força que aconteceu nesse carnaval. Então você tem ali vários elementos que começam a ser plantados. Por exemplo, por que foi um divisor de águas? A cidade explodiu tanto que na região da Pequena África, porque existiam, digamos assim, vários carnavais no Rio de Janeiro. O carnaval da população negra, principalmente o carnaval que pretendia se organizar, que pretendia formar ranchos negros, né, que já haviam existido, era severamente reprimido. E existia uma necessidade, antes de você desfilar, você tinha que passar uma lista para a polícia da sua diretoria para dizer quem estava lá, e a polícia ia verificar as instalações para aprovar. Então, assim, os blocos de maioria negra, que eram os blocos e os ranchos, eles não eram permitidos de desfilar. Mas quando passa o carnaval de 1919, você tem uma reativação dos ranchos, porque assim, eles falam, cara, a gente vai voltar. Porque começa todo o carnaval da região da Cidade Nova, da Praça 11, da Mangueira, como da Memória de Carlos Cachaça, ele passa a ser reativado e disparado em 1919. Não é só pela gripe, é também por causa do fim do período da guerra. Tem vários fatores, mudanças na composição urbana, paisagem urbana da cidade, mas 1919 foi um marco, sim, uma virada na história da cultura e da sociedade do Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar.
eu acho que o Carnaval, eu acho que 1919 conta essa história, a gente vai ver se 2021 vai contar essa história de maneira diferente, a gente não sabe. O Carnaval é um pouco o inverso, né? Da mesma forma que numa epidemia, como da gripe espanhola, a cultura baixou, né? Ela teve que baixar a guarda, abrindo o caminho para a natureza, com todos os seus perigos de passar. O Carnaval, na verdade, é o triunfo da cultura, né? É o triunfo da representação, da brincadeira, do jogo. O Carnaval, de certa forma, ele oferece essa possibilidade do homem se afirmar autônomo, né? De estar na rua. Isso é muito perigoso. As pessoas têm medo disso também, né? Medo de para onde isso pode levar. Né? Porque isso fala sobre costumes, identidades, fala sobre corpos, sobre a relação desses corpos com a natureza, mas é um discurso. Entendeu? As pessoas não estavam naquele momento mais em casa, todo mundo recolhido, não, era a hora de explodir. Já havia se comemorado o fim da Primeira Guerra, a festa da Penha tinha sido retomada, mas é no Carnaval em que esse elemento caótico, por mais que a polícia, naquela época como hoje, a prefeitura, naquela época como hoje, tentasse reprimir e segurar e alertar, cara, não adiantava, porque assim, não adiantava naquela época e dificilmente vai adiantar hoje. Eventos desse porte que a gente está vivendo agora, a gente não consegue ter a medida nem 1 ano depois, 2 anos, falando muito além do Carnaval, para a cultura como um todo. São sementes que se plantam para 20, 30 anos atrás, para frente. Assim, eu fico pensando, a geração que está vivendo isso hoje, com 8, 9 anos, que era os 8, 9 anos, Mário Filho, Nelson Rodrigues, Cartola, Nelson Cavaquinho, Lamartine Babo, Pedro Nava, figuras assim que viram aquilo e viram aquilo passar na frente deles e ficaram profundamente marcados, ficaram aquela experiência para sempre, né? Então eu fico pensando o que a gente está plantando aqui. Para o pesquisador, da mesma maneira que durante a gripe espanhola a cultura precisou baixar a guarda e abrir caminho para os perigos da natureza passar, o Carnaval nos ensina sobre o triunfo da cultura, da identidade, da vida que pulsa, uma antítese de tudo que é uma epidemia. Pois eu vos digo, você não sabe quem é ele, pois eu vos digo. Ele é um cabra muito feio e fala sem receio, sem medo de perigo.